amado. Hoje, nosso terceiro domingo de Advento, a gente vai dar continuidade num dos textos mais difíceis. Eu sou muito maluco. Eu invento as coisas para pregar e depois eu fico pensando, por que eu botei esse texto para pregar? Jesus Cristo tem poder. Um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento, que é Daniel capítulo 9, o famoso texto das 70 semanas de Daniel. E desde que esse texto foi escrito, ele causa polêmicas. Então, nós estamos falando aí de 600 antes de Cristo. Então, são quase 2.600 anos que esse texto tem causado polêmicas e visões diferentes e questões. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma visão muito interessante e eu espero conseguir transmitir algo que esse texto passa e fala e nos ensina, que é tão poderoso. Essa nossa série é a série Natal na Babilônia, né? E a gente falou primeira semana sobre Daniel capítulo 2, a visão do sonho de Nabucodonosor. Nós falamos na semana passada sobre Daniel capítulo 7, a visão de Daniel dos 4 animais, né, que era uma representação da mesma coisa da estátua de Nabucodonosor pela perspectiva de Deus. E hoje nós vamos falar, em Daniel capítulo 9, dessa profecia que Daniel recebe diretamente da boca do anjo Gabriel. E aqui é interessante porque a gente sempre imagina, e eu não sei se você talvez vá se assustar com isso, a gente sempre imagina Daniel jovenzinho. Porque a gente começa o livro de Daniel, Daniel é um jovem, entre os seus 18 e 20 anos, provavelmente, chegando na Babilônia. Só que aqui já é o final do período da Babilônia, ou seja, Daniel já é um idoso. Muita gente nunca percebeu essa passagem de tempo. Muita gente nunca parou para pensar que Daniel envelheceu na Babilônia. Ele passou ali toda a sua vida, praticamente, na Babilônia. A vida adulta inteira na Babilônia. E aqui já é o final do período de 70 anos. E Daniel está olhando para as profecias dadas por Jeremias, e ele vai receber outra profecia, diretamente do anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel que, 600 anos depois, visita Maria, visita Zacarias, para anunciar o cumprimento daquilo que ele mesmo diria e disse para Daniel 600 anos antes. Então, é um texto intrigante, é um texto maravilhoso, e eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou ler o capítulo inteiro. E eu vou fazer alguns apartes, a gente vai entendendo. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, quando ele foi constituído governante do reino babilônico. Aqui nós já temos uma questão. Nabucodonosor já morreu, já passou, e a Babilônia aqui já foi conquistada pelos Medos. Naquele segundo império, a segunda parte da estátua, o segundo animal, Daniel já está vivendo. Olha que interessante, a Babilônia parecia invencível, indestrutível. E aqui a Babilônia, na vida de Daniel, no período de vida de Daniel, já começa a se cumprir a visão da estátua e a visão dos animais. Já é o segundo animal, já é o peitoral de prata, já é o império Medo-Persa. E é interessante que Dario só é mencionado aqui no livro de Daniel. Não tem nenhum registro histórico desse rei com esse nome. Algumas pessoas entendem que Dario é outro nome para o rei Ciro, que é mencionado em outros livros da Bíblia, inclusive em Isaías, é chamado de meu ungido no livro de Isaías. O rei Ciro foi ele que fez o decreto inicial para que os judeus voltassem da Babilônia para sua terra natal, para Jerusalém, para Judá. Algumas pessoas acham que Dario é outro nome de Ciro. Esse sim tem vasta comprovação histórica bíblica em outros textos históricos, ou que Dario tenha sido alguém que Ciro colocou como um regente por um período. O fato é que já não é mais Nabucodonosor, aquele rei tão poderoso, aquele rei que mandava matar e mandava viver, aquele rei que dominava, já caiu, já morreu, o império dele já era, a Babilônia já foi conquistada pelos medos persas. Aí ele continua, sim, no primeiro ano do seu reinado, agora ele está escrevendo em primeira pessoa, Daniel,
compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Veja, Daniel era um homem temente a Deus, que guardava os mandamentos de Deus em terra estranha, no meio do exílio, num lugar em oposição ao reino de Deus, um lugar que não buscava Deus. Daniel guardou seu coração por toda a sua vida. Ele conseguiu manter a sua fidelidade em terra estranha, no lugar que vivia em oposição ao reino de Deus. E ele meditava nas Escrituras, e mais do que isso, Daniel tinha sabedoria. Lembra que eu disse, a Babilônia prestava atenção nas estrelas, nos tempos, nas estações. E Daniel, meditando no profeta Jeremias, que tinha vivido alguns anos antes dele, ele entendeu que ele estava vivendo o que Jeremias profetizou. Tanto a ida para o cativeiro, quanto a volta. E ele entendeu que estava se aproximando a volta do cativeiro. Meus irmãos, veja, quem está antenado com Deus, quem serve a Deus e quem anda com Deus, é gente que está atenta aos sinais daquilo que Deus dá. Tem gente que tem a anteninha ligada e percebe os tempos e fala, opa, Deus, eu estou sentindo que Deus está se movendo, eu estou sentindo que Deus vai fazer isso, porque Deus se manifesta e Deus mostra, Deus revela para aqueles que buscam, para aqueles que querem, para aqueles que estão interessados, o que vai acontecer. Aí ele diz, por isso voltei-me para o Senhor Deus a fim de buscá-lo. Ele não só teve o discernimento, agora ele vai orar sobre isso. Tem muita gente que tem um discernimento. Eu tenho uma ideia que, por exemplo, as profetadas, as famosas profetadas ou as falsas profecias, o que acontece? Eu acho que elas são fruto de gente que tem uma percepção profética verdadeira, um chamado profético verdadeiro, só que essa pessoa, ela percebe, mas ela interpreta errado, ela usa errado. Ela pega aquela informação, aquela percepção, e ela usa para o seu benefício, para o seu... Da sua percepção. A percepção é verdadeira muitas vezes, só que a pessoa ela usa de um jeito distorcido. Daniel, ele tem a percepção, mas ele se volta para o Senhor, a fim de buscá-lo, com orações e súplicas. De novo, Daniel vivia jejuando, né, tem o famoso jejum de Daniel, em pano de saco e coberto de cinzas. O que significa isso? Daniel era um homem nobre. Daniel era um homem nobre, vivia na alta sociedade. Ele se esvaziou, colocou uma roupa de pano de saco, que significava quebrantamento, humilhação. Ele jogava cinzas na cabeça para dizer, olha, eu estou me quebrantando, me humilhando diante do Senhor. A postura certa para nós buscarmos a Deus nesses dias, meus irmãos, é a postura de quebrantamento, de humilhação. Tem muita gente determinando o que Deus tem que fazer, tem muita gente dizendo, você é isso, você é maravilhoso, você é poderoso. Essa teologia maldita do coach, né, que entrou nas nossas igrejas e que coloca a gente como se a gente fosse incrível e poderoso. Eu acho que está afastando o povo de Deus da mensagem de Deus. A postura certa para nós buscarmos a Deus em tempos de crise como os nossos é uma postura de quebrantamento, de humilhação. E aqui está o texto que Daniel estava lendo. Não, pode deixar. Que é o texto de Jeremias 25, do 1 ao 14. Esse é o trecho que Daniel leu e que está disponível para nós. E diz assim, a palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Olha só, que era o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Agora a gente está sendo transportado lá para o início. Nabucodonosor já morreu, a Babilônia já foi derrotada. Nós estamos fazendo um flashback lá para o 1º ano dele. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. Pode passar? Embora o Senhor tenha enviado a vocês todos os seus servos, os profetas, vez após vez, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. De novo, a maior parte do povo de Deus está surda e está cega, não enxerga, não ouve. Tem poucos que ouvem, tem poucos que... Isso em toda a história da igreja, em toda a história da igreja. São poucos os que têm discernimento, são poucos os Daniéis. Quando disseram, convertam-se cada um do seu mau caminho e das suas más ações,
e permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos teus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes cultos e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos pelas suas mãos, e não trarei desgraça sobre vocês. A gente está lendo a perspectiva de Daniel já sabendo que deu ruim, que eles não ouviram e eles foram punidos. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a minha ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras. Olha, pensa que louco. Pensa na cabeça de Daniel, vendo uma profecia de um século antes, menos de um século antes, com um rei que ele conheceu, que ele serviu, ele tendo vivido o cumprimento dessa profecia. Deve ter sido muito doido esse negócio. E aí ele fala assim, olha, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo Nabucodonosor. Para Daniel isso aqui deve ser muito doido, né? Porque ele fala, Nabucodonosor foi um cara mau, terrível. A gente vivia com medo. Sabe aquele chefe tóxico, né? Que todo mundo tem medo dele, aquele cara manipulador que grita, que esperneia. Todo mundo, né? Quem tem chefe assim sabe. Você não fala nada de medo, né? Do escândalo que vai acontecer. Daniel vivia com medo, porque Nabucodonosor era um cara que se fizesse... Lembra aquele filme do Borá, que ele fazia assim, né? Ele fazia assim e matava os caras, né? Ele só fazia assim, ó. O Ditador chama esse filme, né? Ele só fazia assim e os caras eram mortos. Aí ele fala, o meu servo Nabucodonosor, o que significa isso? Não é que Nabucodonosor era crente, não é que Nabucodonosor orava, não é que Nabucodonosor servia a Deus, é que Nabucodonosor era um peão na mão de Deus. Quem era o dono da história, quem é o dono do mundo, é Deus. Olha lá, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, né? Judá, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os separarei para destruição, olha que coisa triste, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias, ou seja, não vai ter vida mais. Toda essa terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas, olha só, ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aí Daniel começa a calcular. Ele fala, peraí, mas quando que Nabucodonosor começou a governar? Foi aqui. Opa, estão chegando 70 anos. Estão vencendo 70 anos. Daniel não precisava nem de fé para crer. Tudo que está escrito ali aconteceu. Ele tinha certeza, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Quando se completaram 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação. Aí Daniel já está falando, caramba, o rei da Babilônia já foi castigado. A Babilônia já foi vencida, já foi dominada. A terra dos babilônios por causa das suas iniquidades. Veja, Deus é tão Deus que ele usa uma nação para cumprir o seu juízo e usa outra nação para cumprir o juízo sobre essa. A Babilônia não passou impune. A Babilônia não era santa, porque Deus usou a Babilônia para julgar Israel. A Babilônia pagou pelos seus pecados. A Babilônia pagou pelos seus muitos pecados. Por isso que o juízo de Deus é santo e perfeito. E a tornarei uma desolação para sempre. Agora veja só. Cumprirei naquela terra tudo o que eu falei contra ela, Babilônia. Tudo o que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Agora olha o 14. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Aí Daniel está vendo tudo isso e falando, caramba, está se cumprindo mais uma vez. E agora o tempo está chegando. A gente vai voltar. E aí a pergunta de Daniel é, como é que a gente vai voltar? Aí que vem a pergunta, gente. Primeira coisa, isso aqui estava escrito, teoricamente, para todo mundo enxergar, para todo mundo ler. Estava aberto. Conhecimento público. Só que as pessoas não deram ouvidos nem quando foram escravizadas e não se lembraram que os 70 anos estavam acabando. Você fala, nos 70 anos o povo aprendeu, se arrependeu, jejuou, ficou contando lá no calendário, que nem aqueles filmes de preso, né? Que o cara fica com o calendário, às vezes até rabisca na parede, fica lá contando dia a dia, um dia menos, um dia menos, um dia menos. Não, o povo estava tão cego, que mesmo na Babilônia, mesmo escravizado, não se lembrou da salvação de Deus. Meus irmãos, a gente vive em dias
que Deus está se movendo, Deus está fazendo, há muitas profecias se cumprindo, há muitas coisas acontecendo, e tem gente que não está enxergando nada, está pensando como é que vai gastar o 13º, que não tem nenhum problema, está pensando o que vai comer na ceia de Natal, que não tem nenhum problema, está pensando onde vai passar o Réveillon, está pensando o que vai fazer, que roupa que vai colocar, que post que vai colocar, tudo isso não tem nenhum problema, se a gente tiver um foco principal na vida daquilo que Deus está fazendo. Só que a gente se distrai com as coisas que estão acontecendo. E o cronômetro de Deus está disparado, o relógio, como diz, né, o relógio de Deus está funcionando. O plano de Deus vai se cumprir, quer você queira, quer não, quer você esteja atento, quer não, quer eu saiba ou quer eu não saiba. O importante é a gente querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Essa semana eu encerrei uma mentoria para 55 líderes de louvor e pastores de todo o Brasil. E o tema da minha turma era: qual será a próxima onda de adoração? E eu falei para eles na primeira aula: eu não tenho bola de cristal, eu não pratico futurologia, eu estou simplesmente lendo os sinais que a gente tem disponíveis e projetando o que esses sinais apontam. Só que na última aula, terça-feira, me deu um discernimento, quase como uma palavra para aqueles líderes e para aqueles pastores. E eu disse assim: meus irmãos, a gente está para viver uma mudança na igreja global. E lá nos anos 80, houve essa mudança, quando as canções de adoração começaram a surgir, os hinos começaram a sumir, não sumir, mas serem mais usadas as canções contemporâneas. E eu falei, teve uma galera que perdeu esse barco. E ficaram 20 anos perdidos nesse barco. O barco andando, cheio de gente, todo mundo pulando, e a galera lá atrás, perdida. O que Deus vai fazer? E eu falei, se a gente não vigiar e a gente não prestar atenção, a gente não tiver um coração atento e vigilante, Deus vai fazer outra coisa e a gente vai ficar de fora. A gente precisa primeiramente querer estar naquilo que Deus está fazendo. Deus, quando o Senhor fizer, eu quero entender, eu quero saber, eu quero participar. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. O povo de Daniel estava todo mundo lá, vivendo a vida. Cá entre nós, a maioria já devia ter até se acostumado com a Babilônia. Até pensando, quer saber, aqui é melhor do que lá em Jerusalém. Aqui a gente tem McDonald's, aqui a gente tem farmácia 24 horas, aqui a gente tem rodovias melhores. Pô, lá era difícil, lá o supermercado fecha cedo, lá as coisas não funcionam. Tem gente que até preferia nem voltar mais, quer saber, vamos ficar aqui na Babilônia mesmo, está tudo bem, já acostumamos, já era, já foi. Está tudo bem. A gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo, a gente precisa querer participar do que Deus quer fazer. Eu sei de uma coisa, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu não quero ficar de fora do que Deus está promovendo na terra. E aí Daniel está olhando para tudo isso e o coração dele está queimando. Está queimando. Só que ele está sozinho na Babilônia. Todo o resto do povo está cego. Aí ele está tão sozinho que Deus fala, cara, eu tenho que mandar um anjo para falar com ele, porque senão esse menino vai desanimar. Não era menino, já era um senhor, né? Passa para mim, Mateus. Aí voltando para Daniel. Aí ele diz, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Agora, olha a oração desse cara. Olha a oração de alguém quebrantado, olha a oração de alguém que entende quem é Deus, olha a oração de alguém que entende a seriedade do pecado. Ó Senhor, Deus grande e temível, essa oração só da gente ler já arrepia. Que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Se tem uma coisa que Daniel não tem feito é pecar. Mas ele se inclui como nação, ele se inclui como povo de Deus, ele diz, nossa, porque eu estou no meio desse povo. A postura dos homens de Deus, das mulheres de Deus, não é ficar falando, fulano, nossa, se Jesus voltar, você não... Tem uma mania pentecostal que é muito irritante, eu amo o povo pentecostal, mas tem uma mania pentecostal que é muito irritante, que é quando alguém está pregando e dá a famosa bordoada, sempre tem um que grita assim, fala Deus! O fala Deus significa, fala com o outro ali, cutuca. Né? Nunca é, fala Deus para mim. Tem um que fala, queima Jeová. O queima Jeová é queima o outro, não é me queima. É tipo assim, ô fulano, abre o ouvido aí que esse recado é para você, viu, meu irmão?
Daniel não se coloca nessa postura soberba de, é isso aí, manda bala, Jesus, queima eles, né? Eu sempre conto uma história que uma vez tinha a Valnice Milhomens, grande pregadora, escritora, enfim, a mulher que há muitos anos faz diferença nesse Brasil, estava pregando, e a Valnice é nordestina, a paciência dela é que nem do Saraiva, é zero tolerância, né? Tolerância zero. Aí tinha uma pessoa na igreja, ela pregando, e a pessoa, queima ele, Jeová. E ela continuou pregando. Ela deu uma olhada que, tipo, não gostou, mas continuou. Queima ele, Jeová. Na terceira, ela falou, irmão, você quer falar? Vamos falar num português correto, é queime-o, Jeová. Aí a pessoa não falou mais, ficou quietinho, não falou mais. Daniel se coloca no bolo. Eu estou aqui. Se o povo sofre, eu sofro junto, eu sou parte do povo. Aí ele diz, nós temos cometido pecado e somos culpados. Fomos ímpios e rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Agora olha que lindo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Essa é a postura de alguém de Deus, que ora, incluindo o povo, que ora pelo povo, que ora no favor do povo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, e os nossos líderes, e os nossos antepassados, estamos envergonhados, por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, se desviou, recusando-te a ouvir. Daniel está dizendo, a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui injustamente. Se tem uma coisa que me irrita hoje, no mundo de hoje, é como as pessoas sempre se acham injustiçadas. Como as pessoas sempre se acham coitadinhas. Como as pessoas são fracas e não conseguem assumir a tal da responsabilidade. Dizer, caramba, foi minha falha, foi meu erro. Fui eu que provoquei isso. Hoje a culpa é de todo mundo, sempre. Lá na sua empresa, nunca é culpa do fulano, é sempre culpa de não sei quem, o fornecedor que não fez, não sei quem que não entregou, fulano que não falou, professor que não ensinou, a prova que estava difícil, o relógio que estragou, o celular que não tocou. Se a gente quer fazer parte do que Deus está fazendo, a primeira coisa é cortar as desculpas. Falar, Deus, nós pecamos, nós erramos, nós somos miseráveis, o Senhor é um perfeito Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor não tem falha. Aí olha o que diz o 12. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Jamais se fez algo debaixo de todo o céu, como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e dando atenção à tua verdade. Ele reconhece, nem nessa desgraça toda o povo se volta para o Senhor. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e ainda assim não lhes temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, ele está citando Deus, para todos os que nos rodeiam. E aí vem o 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário devastado. Preste atenção, aqui tem uma lição de oração para nós. Tem gente que ora porque acha que pode mudar a vontade de Deus. Tem gente que ora porque acha que vai fazer chantagem com Deus. Deus, eu vou quebrar a tua vontade, vou mudar a tua vontade. Eu falo que tem gente que faz jejum, que é como guerra de fome, para fazer chantagem com Deus. Vou fazer um jejum para ganhar um emprego novo. Para Deus olhar e falar lá do céu assim, caramba, fulano, olha que fome que ele está passando, tadinho. Eu acho que eu vou dar um emprego novo para ele, que ele está merecendo. A gente não ora para mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus já está estabelecida. Aí, quando a gente fala isso, tem gente que para de orar. Que a pessoa fala, tá bom, tá tudo lá, deixa Deus fazer. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é sempre Deus. E aí o povo não ora. Eu conheço um monte de gente. Eu prefiro alguém que tem uma teologia meio torta, mas que ora bastante, do que tem uma teologia boa, e essa teologia boa faz ele parar de orar. Porque Deus vai fazer. Porque Ele é soberano, porque as nações da terra estão... Vai acontecer. Não, meus irmãos.
O mistério bíblico é a vontade de Deus. Daniel acabou de ver, tudo que Deus falou aconteceu. A vontade de Deus vai acontecer. Quer você ore, quer você não ore. Mas Deus quer que a gente ore. Para que a vontade dele seja feita também através das nossas orações. Eu não sei que mistério é, mas Deus quer que a gente ore. Nesse processo a gente precisa orar mais. Para a gente se conformar à vontade de Deus, para a gente se tornar moldado na vontade de Deus. Aí ele diz assim, então ele está falando, Senhor, ouve as nossas orações. Ele sabe que Deus está ouvindo, mas ele está clamando, e mesmo assim ele clama. Por amor, ele está falando, Senhor, não por amor a gente, por amor ao Senhor mesmo. Faz o que o Senhor prometeu. Não é o nosso nome que está sendo envergonhado, ele está dizendo aqui, né? É o teu santuário, é a tua casa que está sendo envergonhada. Inclina os ouvidos, ó meu Deus, e ouve, abre os olhos, e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Eu sempre acho uma oração muito corajosa, né? Deus, abre os teus olhos. A gente canta, abre os meus olhos. Daniel está orando, Senhor, abre os teus olhos, lembra o que o Senhor prometeu. Moisés falou para Deus, ó, eu não vou levar esse povo, quem trouxe esse povo foi o Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. A coragem de quem, ao mesmo tempo que é extremamente humilde, humilhado e quebrantado, é corajoso. O que nos leva a crer que quem finge ter uma falsa humildade, e aí fala, não vou nem orar porque a vontade de Deus vai ser feita. Na verdade, é uma arrogância escondida, é um orgulho escondido. Deus não tem problema com gente verdadeiramente humilde que fala, Senhor, abre os teus olhos, está louco, o Senhor esqueceu? Pô, 70 anos já foram, vamos lá. Tinha uma propaganda quando eu era criança, que era esses dias eu até vi uma publicação, né? O grande presente da geração dos final dos anos 80, começo dos anos 90, era a bicicleta, né? Você queria ficar feliz, era ganhar uma bicicleta. E aí tinha uma propaganda que era, pai, não esquece a minha calói, lembram dessa propaganda? E aí a propaganda era que o menino colocava um lembrete em tudo lugar. O pai olhava porque estava, pai, não esquece a minha calói, pai, não esquece a minha calói, pai, não esquece a minha calói. E aí no final da propaganda ele escreve para o filho, né? Eu jamais esqueceria, né? Ele compra a calói e fala, eu jamais esqueceria. Deus não tem problema. Que nem esse pai da propaganda, Deus não tem problema que a gente fique, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor tem que se lembrar, o Senhor tem que se lembrar. Deus quer que a gente fique assim. Aí ele fala, inclina os ouvidos, ó meu Deus, e ouve, abre os olhos e vê. Aí ele volta, né, no 19, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E aí, olha só, agora aqui são as 70 semanas, aqui é a parte difícil do texto. Enquanto eu estava falando e orando, olha como Deus é maravilhoso, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, ele nem terminou de orar, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, provavelmente em Daniel capítulo 7, veio voando rapidamente para onde eu estava, na hora da oferta da tarde. O que é a oferta da tarde? A oferta da tarde eram sacrifícios que eram oferecidos num horário que provavelmente era 3 da tarde. Só que o templo já tinha sido destruído 50 anos antes. Daniel estava, e o povo estava na Babilônia há 60 e poucos anos. Ou seja, fazia 60 e tantos anos que Daniel não fazia o sacrifício da tarde. Fazia 50 que ninguém fazia, porque o templo foi destruído, queimado. Não tinham sacerdotes mais. Mas ele continuava falando no fuso horário e na linguagem do povo de Deus. Sabe o que significa isso? Significa, sabe aquele imigrante que está há 50 e tantos anos, mas não perde o sotaque? Não perde as expressões para dizer, eu não vou esquecer de onde eu vim. Eu não vou esquecer de onde Deus me tirou. Daniel está dizendo, eu ainda funciono no fuso horário de Jerusalém, para não me esquecer de Jerusalém, para não me esquecer de onde eu vim, para não me acostumar demais com a Babilônia. Eu não sei se eu sou muito doido, mas quando tinha o horário de verão, e tomara que o horário de verão volte um dia, não sei se você gosta, eu adoro horário de verão.
Toda vez que tinha horário de verão, eu, meio maluco, pensava assim, são, sem brincadeira, todas as vezes. Por exemplo, agora, né, se fosse horário de verão, são 6 horas, mas na verdade são 5. Eu toda vez penso isso, não sei porquê. São 7, mas na verdade são 6. Daniel fazia isso para dizer, eu não vou me esquecer de Jerusalém. Gente, a gente não está falando de 60 dias, nós estamos falando de mais de 60 anos. E ele ainda falava no fuso horário de Jerusalém. Ele me visitou na hora da oferta da tarde. Tem muito imigrante que faz de tudo para esquecer de onde veio, para encobrir as suas origens, para disfarçar, para fingir que tem uma origem nobre, para fingir que é chique. Daniel, que tinha tudo para ser chique, para ser elite, para falar, esse povinho provinciano de Jerusalém, ele falava com o coração em Jerusalém. Aí, o que Gabriel disse? Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim dar a você percepção e entendimento. Veja, a primeira coisa desse texto, não é para trazer confusão. Se traz confusão, está contra o espírito do texto. É para trazer clareza. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Olha que coisa linda. Gabriel faz questão de falar, quando você começou a orar, olha, Deus já me mandou para te responder. Imagina que coisa linda a gente ter a certeza, assim, clara e evidente, que Deus ouve as nossas orações, assim, de forma direta. Aí ele diz, porque você é muito amado. Eu só me lembro de outra pessoa que ouviu isso diretamente de Deus, e foi o próprio Jesus. Esse é o meu filho amado. Prestem atenção ao que ele diz no seu batismo. A voz do alto diz. Gabriel diz diretamente para Daniel, porque você é muito amado. Dizendo para Daniel, o que você fez aqui não passou desapercebido. Deus estava olhando. Deus sabe, Deus vê. Por isso, preste atenção na mensagem para entender a visão. Agora preste atenção. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade. No original, não fala 70 semanas, fala 70 setes. Número 7. 70 setes. Estão decretados para o seu povo e a santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Olha o que as 70 semanas vão fazer. O que está decretado? Qual é a vontade de Deus? 6 coisas. Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as iniquidades, ou seja, tirar a culpa, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o templo. Aqui estão 6 coisas que o povo de Deus ansiava. No meio da injustiça, no meio da escravidão, no meio de terra estranha, tudo o que eles querem é isso. Caramba, eu quero que a transgressão acabe, eu quero que o pecado acabe, eu quero que a culpa seja tirada, eu quero a justiça eterna, eu quero que a visão se cumpra, e eu quero que o templo seja de novo ungido. Agora veja, ele diz, saiba e entenda, que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Nós temos 70. Ele divide aqui em dois períodos. 7 semanas e um segundo período de 62 semanas, que dão 69. Está faltando uma, a gente vai ver o que vai acontecer. Ela será reconstruída com praças e fosso, mas em tempos difíceis. Só volta um pouquinho. Que decreto é esse? E aí o que acontece? Eu vou já explicar para a gente entender como a gente vai ler. Tem várias visões sobre esse texto. Tem uma visão, que é a mais nova de todas, que é chamada de dispensacionalismo pré-tribulacionista, pré-milenista. Que é a visão deixados para trás. A visão de que vem o anticristo, o arrebatamento, há 3 anos e meio, o anticristo vai fingir que morreu, vai ressuscitar, e aí vem a grande tribulação, a igreja foi arrebatada, e no final dos 7 anos, Jesus volta, destrói na batalha de Armagedon Satanás, e governa por 1000 anos. Prende Satanás por 1000 anos, e no final desses 1000 anos, destrói Satanás e os seus no lago de fogo. Tem muita gente no Brasil que acha que essa é a única visão. E essa visão, ela na verdade, é a mais nova de todas. Ela foi criada no século XIX, por volta de 1850. É uma visão bem nova, bem recente. Ela não tem nem 200 anos. Essa visão, ela é obcecada com datas. Tudo tem que ser nos mínimos detalhes.
E aí eles ficam vendo que ano foi isso, que ano foi aquilo. Então, 70 semanas, aqui, cada semana, todos entendem que são 7 anos. Uma semana são 7 anos. Então, o dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista vai olhar e falar, 70 vezes 7 são 490 anos. E aí vão tentar, só que aí que é o problema? Passa para mim, Matheus, depois a gente volta. Passa para mim lá para o gráfico, tem um gráfico aí. O outro. Na visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, tem as 7 semanas, que são 49 anos. Aí, olha lá, eles colocam até o dia, está em espanhol, tá? 5 de março de 445 a.C., o decreto de Artaxerxes em Neemias 2. Aí, 49 anos, que se cumpre no dia, aí tem o dia lá, tá? Aí depois, mais 434 anos, que termina para eles, no dia exato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no ano 30 depois de Cristo. A maior parte dos comentaristas bíblicos sabe e acha que nós temos um erro na datação, que na verdade Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Então Jesus entraria em Jerusalém por volta do ano 29, 30. Qual que é o problema dessa visão? Assim, ela tem base, tá? Eu acho uma questão complicada. Que ela coloca todo o período da igreja, nada acontecendo. E depois, quando a igreja for arrebatada, começa a última semana. Os últimos 7 anos, que seriam a pequena tribulação e a grande tribulação. Volta para mim, Mateus, um slide. Isso. Aqui é a visão que nós chamamos a visão amilenista. O que é a visão amilenista? A visão amilenista é menos obcecada com números. E ela olha mais os símbolos por trás das coisas. 7 é um número que na Bíblia significa perfeição. E 10 é um número que significa completude. Quando Jesus fala para Pedro assim, Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus responde, 70 vezes 7. Ninguém, eu e você, não entendemos que a gente tem 490 vezes para perdoar. A gente entende que Jesus está dizendo, quantas vezes forem necessários. Alguns amilenistas falam, essas 70 semanas, na verdade, não são 490 anos. É o período que Deus quiser que seja. Mas a maior parte entende que são 490 anos, só que se cumpriram de uma vez só. Aí vem, em 539, o retorno dos judeus, no decreto de Ciro, lá no livro de Esdras. Depois vem o decreto de Artaxerxes no 490. Aí começa a semana. E aí, olha só, vem 49 anos, e aí vem o ano do jubileu, que é o ano do perdão. E aí vem 62 semanas, 434 anos, e aí começa o ministério de Jesus, e a maioria dos amilenistas coloca a última parte do ministério de Jesus nessa última semana. Então, a morte de Cristo no meio, e depois termina com o chamado de Paulo para o ministério e a destruição de Jerusalém. Aí você fala, nossa, que loucura, eu não tenho tempo nem de explicar isso aqui tudo. Sabe por quê? Porque o importante não é exatamente que ano que é aquilo. O importante é o que está por trás disso tudo. A ideia principal é a seguinte, volta lá para mim no texto. Volta mais um. Isso. Daniel estava orando. Preste atenção, isso aqui é muito importante e é bem simples. Daniel estava orando falando, Deus, os 70 anos estão acabando. A gente vai voltar e o Senhor vai nos restaurar. Os 70 anos realmente acabaram. Ciro, milagrosamente, mandou o povo voltar. E aí o povo volta em 3 grupos, com Esdras, com Neemias. Depois Artaxerxes faz um decreto para que os muros sejam reconstruídos, a história de Neemias. Tudo é um milagre. Só que Deus está dizendo para Daniel, na verdade, o sofrimento vai durar um pouco mais. A salvação vai vir, a culpa vai ser tirada, a fome vai passar, a injustiça vai terminar, mas não vão ser nesses 70 anos. Vai demorar mais. O sofrimento ainda vai demorar mais. E aí, essa mensagem que poderia ser um balde de água fria para Daniel, Deus está dizendo, mas da mesma forma que eu fui até agora, eu continuo no controle. E no fim de tudo, virá o Messias, virá um ungido,
virá aquele que vai salvar o povo. Aí olha só, eu já li isso, né? Depois das 62 semanas, olha só, o ungido será morto e não terá mais nada. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo do governante que virá. O seu fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Ele, que é esse governante que virá, fará com muitos uma forte aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em uma ala do templo será colocada a abominação desoladora, até que chegue sobre ela o fim que lhe está decretado. Aqui nós temos 3 visões principais. Os dispensacionalistas leem e falam, esse é o anticristo, que vai vir no final do tempo. E ele vai construir um terceiro templo. E ele vai provocar um sacrifício de profanação. E ele vai lutar contra o povo de Deus. Alguns olham e falam, não, esse foi Antíoco IV. Antíoco IV foi um rei um pouquinho antes dos dias de Jesus, que entrou no templo de Jerusalém e sacrificou um porco dentro do Santo dos Santos. Olha que coisa horrível. Ele matou um porco dentro do Santo dos Santos. Aquilo causou uma revolta, eu falei semana passada, que deu origem à Guerra dos Macabeus. E Judas, o martelo, Judas o Macabeu, destruiu esse povo. E ali os judeus celebram o Festival das Luzes, o Hanukkah. Alguns olham e dizem, não foi nem Antíoco IV, nem vai ser o anticristo. Foi Nero, quando Nero destrói Jerusalém, através do general Tito, no ano 70 depois de Cristo, e ele derruba Jerusalém, ele queima Jerusalém, ele destrói Jerusalém. De novo, essas 3 visões têm bases. Eu não estou aqui para defender uma, eu acredito em uma delas. Eu estou para dizer o seguinte, o mais importante é que Deus está dizendo para Daniel, Daniel, eu estou cumprindo a minha promessa. Você é tão amado que eu vou te dizer, o sofrimento não vai acabar agora. O sofrimento ainda vai durar muitos anos. Mas eu vou mandar a minha salvação. E aqui todos nós concordamos, a salvação é Jesus, o ungido. Jesus, o ungido. E aqui tem uma coisa muito bonita e eu quero encerrar. Eu sei que tem gente que não gosta de matemática, mas isso aqui é muito bonito, preste atenção. A cada 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 49 anos, o povo de Israel celebrava o chamado Ano do Jubileu. O que era o Ano do Jubileu? Era o ano que, teoricamente, o povo não fazia, mas, teoricamente, as dívidas tinham que ser perdoadas, os escravos tinham que ser libertos, a terra tinha que voltar para as pessoas de origem. Era o ano do perdão. 70 vezes 7 significa que são 10 jubileus, ou seja, a plenitude, a completude. O que as 70 vezes 7, as 70 semanas vezes 7 nos mostram é, Jesus é o perdão de todos os perdões. Jesus é o jubileu de todos os jubileus. Jesus é a salvação de todas as salvações. Jesus é a plenitude dos tempos. Jesus é o principal e o alvo total do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele vai trazer restauração completa, salvação completa, verdade completa. E tudo aquilo que disse para que a culpa seja tirada, para que a injustiça seja terminada, para que tudo aquilo é cumprido na vinda de Jesus. A gente sabe, não sei se a última semana ainda vai vir, não sei se já veio, a gente sabe que Jesus estabeleceu o seu reino. Muitos acreditam nisso, que a última semana começou no advento e vai terminar na segunda volta de Jesus. Em toda a era da igreja, é Deus mostrando, a salvação já começou, o reino já veio, Jesus já veio, mas um dia ele vai vir para terminar. E aqui que está o nosso link. Daniel achou que os 70 anos iam acabar e estava tudo resolvido. E Deus falou para ele, espera um pouco mais. Vai demorar um pouco mais. Nos dias que Jesus veio, havia uma expectativa no povo de está chegando. Porque da mesma forma que Daniel contou os 70 anos, nos dias de Jesus tinha gente contando. Os 490 anos estão chegando ao fim. Os 490 anos estão chegando ao fim. Os 434 anos estão chegando ao fim. Então havia uma expectativa de o Messias vai surgir, o Messias vai surgir, o Messias vai surgir. E de fato, vários falsos Messias surgiram. Lembra de Gamaliel, mestre do apóstolo Paulo? Ele diz, gente, a gente já viu tantos Messias falsos surgindo.
Se esse for mais um, daqui a pouco ele desaparece. Porque havia essa expectativa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, até que, pum, aconteceu. Jesus veio. E as pessoas no tempo de Jesus achavam, agora está tudo resolvido. Jesus falou, ainda não, vai demorar um pouco mais. Agora eu ainda vou voltar uma segunda. E nós estamos vivendo dias imediatamente anteriores à segunda volta de Jesus. No nosso coração, e no coração de quem está atento, na igreja de Jesus, tem um clamor hoje, de pessoas dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu não sei se em 5, 10, 15, 20, 100, mas há uma percepção de que nós estamos nos aproximando do fim. Da mesma forma que Deus diz para Daniel, calma, vai demorar mais um pouco, mas eu permaneço com vocês. Deus está dizendo para a gente, calma, ainda não terminou, mas eu permaneço com vocês. Vocês são muito amados, aguentem firmes. Estejam atentos, estejam vigilantes, estejam, como Jesus disse, percebendo os tempos. O famoso texto de Mateus 24 e 25, que Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, ele cita Daniel várias vezes, querendo dizer, veja, prestem atenção nos sinais, contem os tempos, estejam atentos. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o dia. De acordo com Mateus, a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe o ano, né, Mateus? A gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe o ano, né? O ano e o mês. A gente não sabe a data exata, mas há uma percepção no nosso coração de o Deus que já prometeu e cumpriu. O Deus que prometeu e cumpriu o fim do exílio. O Deus que prometeu e cumpriu a vinda primeira de Jesus. É o Deus que prometeu e vai cumprir a segunda volta de Jesus. Que a gente não desanime. Que a gente esteja atento. Que o nosso coração esteja vigilante. Que a gente não fique confuso pelos números, mas que a gente entenda a mensagem. O Deus que governa a história quer dar a entender para nós, o seu povo, quando essas coisas vão acontecer. Que a gente tenha discernimento, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém? Vamos orar?